Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa número 251, que vai ao ar no domingo, dia 16 de março de 2025. Pessoal, obrigado aí pelo carinho de vocês. Obrigado pela audiência semanal que o Tributologia tem tido. Recebido muitas mensagens nas redes sociais. Aliás, se você não me segue nas redes sociais, meu Instagram é @gabquintanilha, @gabiquintanilha. Também tem lá LinkedIn, TikTok, etc., onde eu produzo e publico o meu conteúdo. Se você gosta do Tributologia, por favor, não deixe de se inscrever no canal do YouTube. Não deixe de avaliar, de dar o seu coraçãozinho. E também faça isso, por favor, caso você esteja ouvindo na sua principal plataforma de áudio. Bom, senhoras e senhores, o tema do Tributologia de hoje é um tema extremamente importante, principalmente para a galera que está lidando aí com planejamento sucessório. Nós vamos falar acerca da discussão sobre a incidência do ITCMD na distribuição desproporcional de lucro. Um assunto que tem sido objeto de muitas discussões no judiciário, que está presente no PLP 108, que regulamenta a reforma tributária, está pendente de análise nas casas legislativas, e além disso, é um assunto que há muito me interessa, porque eu tenho como professor de Direito, eu sou professor da matéria de TCMD, durante muitos anos viajei pelo Brasil, pela Fundação Getúlio Vargas, ensinando essa matéria, e hoje eu trabalho essa matéria aqui na pós-graduação no LLM da FGV e da UERJ, no Rio de Janeiro. Bom, esse assunto muito me interessa, eu sempre discuti esse assunto com minhas turmas, e esse assunto veio à tona com muita fortaleza, principalmente levando em consideração a figura do planejamento sucessório, que ficou muito forte no Brasil com as redes sociais. Hoje todo mundo fala sobre holding, todo mundo fala sobre planejamento sucessório, blindagem patrimonial. Isso não era uma realidade no passado, hoje faz parte do cotidiano do brasileiro médio. Isso faz com que muitas pessoas montem suas empresas, montem suas holdings e acabem por fazer a distribuição desproporcional de lucro. E, obviamente, o assunto vai ser discutido porque os estados não estão de bobeira, os estados querem arrecadar cada vez mais. O assunto veio à tona com muita força porque, efetivamente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que incide ITCMD na distribuição desproporcional de lucro e, no caso concreto, o valor era relativamente interessante. Eram 53 milhões de reais. A quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, então, entendeu que incide o ITCMD na distribuição desproporcional de lucro. O processo, caso você queira anotar para pesquisar, é o de número 1089011, 58/2023, 826/0053, obviamente no TJ de São Paulo. Bom, no caso concreto, foi uma sociedade em que os sócios majoritários são os pais e eles então fizeram uma distribuição desproporcional, transferindo lucros elevadíssimos para os seus filhos que são sócios minoritários da empresa. Isso foi em janeiro de 2017. O que acontece? Os dois filhos receberam uma distribuição desproporcional de lucro de 24 milhões, enquanto os pais tiveram 2 milhões e 600 de distribuição desproporcional. O total dá 53 milhões e uns quebrados. A situação é a seguinte: o TJ de São Paulo entendeu exatamente que incide o ITCMD porque a distribuição de lucros ela é de acordo com o capital social integralizado. Quando ocorre uma distribuição desproporcional, tem que haver um motivo para isso. Caso contrário, isso caracteriza uma liberalidade. Tá? O auto de infração lavrado pela Fazenda Estadual de São Paulo foi em 2021. Esse auto de infração levou em consideração que a documentação societária e contábil relativa à doação das cotas não abalizava um fundamento para que essa doação acontecesse, para que essa distribuição desproporcional, melhor falando, acontecesse. O que aconteceu ali é que a defesa dos contribuintes alegaram
que havia deliberação, havia ata de reunião, havia previsão nos atos constitutivos, ou seja, todos os requisitos do Código Civil foram efetivamente cumpridos para que houvesse essa distribuição desproporcional. Na primeira instância, foi mantida a incidência do ITCMD e aplicada lá uma limitação de multa a 100% do valor do tributo devido. Na análise do caso, o juízo entendeu que havia a intenção de doar, havia a liberalidade, porque não havia um justo motivo para a distribuição desproporcional. Na verdade, a defesa chegou até a alegar que havia ali um resultado efetivo na empresa, né? E nesse caso houve a distribuição desse resultado. Então não teria nenhum problema, porque a legislação civil autoriza esse tipo de distribuição. E aí o processo foi, obviamente, objeto de apelação, isso bateu no tribunal, e o tribunal entendeu que havia ali uma mera liberalidade. Não havia nenhuma razão negocial para a distribuição desproporcional. A liberalidade, segundo o tribunal, ela ficou claramente, cristalinamente comprovada, levando-se em consideração que os pais tinham 98% da sociedade e cederam uma boa parte dos lucros a que tinham direitos, né, para os filhos, que eram sócios investidores, não tinham nem o poder de administração na empresa. E não havia ali nenhuma razão negocial. Os filhos alegaram que havia ali uma compensação financeira, porque eles atuaram como administradores de fato da empresa. Eu acho essa argumentação até muito perigosa cá entre nós. Porque essa argumentação, ela leva em consideração que os filhos trabalharam, né? E se essa é uma alegação dos filhos, eles estão recebendo um prolabore que deve ser tributado pelo imposto de renda. Então tem que tomar muito cuidado para o lado que você vai, porque se você estiver indo para o lado de que você está recebendo a mais na distribuição desproporcional porque você tem renda, o problema já está criado, né? Porque você sai do TCMD para ir para 27,5% de imposto de renda mais contribuição previdenciária. Então é algo que tem que ser levado em consideração, tá? Então foi entendido lá pelo TJ que incide o ITCMD. Essa decisão, ela foi obviamente muito noticiada, gerou muita discussão, porque o Código Civil autoriza a distribuição desproporcional de lucro. Isso é lícito. O Código Civil ele prevê expressamente que é possível a distribuição desproporcional de lucro, não havendo nenhum vício nessa a distribuição. Isso está lá no artigo 1007 do Código Civil. Então, se o Código Civil autoriza, seria possível fazer essa distribuição de acordo com a alegação da defesa e a alegação da maioria dos advogados que atuam no mercado de planejamento sucessório, né? É óbvio que a distribuição desproporcional depende da vontade privada, é uma liberalidade contratual, ela é lícita, tá? A questão é que no caso concreto, o que ficou caracterizado é que não havia nenhuma participação dos filhos para justificar a distribuição desproporcional, tá? Bom, é claro que um fator me chamou a atenção. Me chamou a atenção o fato dos filhos só terem 2% das cotas e os pais 98%. Isso ajuda a caracterizar essa liberalidade. Gabriel, mas o 1007 do Código Civil fala que o cara pode ter 0,5%. Não interessa, eu sei disso. Só que no direito tributário, o que se busca para avaliar se um planejamento tributário é ou não oponível ao fisco é exatamente o fundamento daquela conduta. Se o fundamento daquela conduta é meramente não pagar tributo, não é planejamento tributário. A operação ela é simulada, cabendo então ao fisco desconsiderar e cobrar o tributo devido como foi feito no caso concreto. Portanto, me chamou muito a atenção essa distribuição desproporcional de valor tão elevado
considerando que os filhos só têm 2% de participação na sociedade. Eu acho que esse é um elemento que poderia ter sido melhor. Outro ponto relevante é: os filhos não trabalhavam na sociedade, não tinham prolabore. Isso faz com que essa distribuição se caracterize até mesmo como prolabore. Eu acho que eles vão ter problemas depois, tá? Eu acho que a Receita Federal, lendo essa notícia que foi tão circulada, vai abrir uma fiscalização e vai autuar eles pelo imposto de renda, porque eles alegam que trabalharam e nunca receberam prolabore de acordo com o mercado, né? E obviamente, gente, não tem nenhuma razoabilidade na distribuição desproporcional, né? Não tem nenhuma razoabilidade. Eu acho que a decisão do TJ de São Paulo ela foi correta, tá? Mas eu sou suspeito em falar isso. Por que eu sou suspeito em falar isso? Porque eu sempre defendi a incidência do ITD na distribuição desproporcional de lucro. Eu sempre defendi. Eu sempre, na sociedade empresária limitada. Fique bem claro isso. Na sociedade simples pura, não. A sociedade simples pura, a distribuição desproporcional é de acordo com a contribuição do sócio na sociedade. Então, sociedade de advogado, por exemplo, eu não vejo como tributar de forma a cobrar o ITD na distribuição desproporcional. Por quê? Porque na sociedade simples pura, o sócio recebe de acordo com a sua produção. Se o sócio recebe de acordo com a sua produção, por óbvio, né, o sócio efetivamente está amparado pela legislação que rege essa relação negocial. Agora, na sociedade limitada, eu sempre defendi que a distribuição desproporcional tem que ser tributada. Porque na sociedade limitada, você integralizou capital, você tem direito de receber de acordo com o capital que você integralizou. Então, se você integralizou 10 mil de cotas numa empresa cujo capital é de 100 mil, você tem 10% do lucro que ela produzir. E acabou. Ah, Gabriel, mas é uma decisão societária distribuir desproporcionalmente. Tudo bem, mas é uma liberalidade, cacete. Eu tenho direito a 10%. Se eu tenho direito a 10% e eu não quero 10%, eu estou abrindo mão do meu direito. Se eu estou abrindo mão do meu direito, eu estou praticando uma liberalidade que é tributável pelo ITCMD. É óbvio. Isso é indiscutível. Ah, Gabriel, eu não concordo com você. Tudo bem, você pode não concordar. Eu só quero um argumento jurídico. Porque o argumento jurídico que usam é: a lei autoriza. Ora bolas, a gente sabe muito bem quando estuda planejamento tributário que não basta a lei autorizar, tem que ter um fundamento, tem que ter um propósito negocial para que a operação seja efetivamente praticada. Portanto, no caso concreto, eu não consigo vislumbrar a não incidência do ITCMD, eu acho que o TJ decidiu corretamente, e acho mais, eu acho que deveria ser assim. Eu sou a favor da incidência do ITD na distribuição desproporcional em sociedade empresária de responsabilidade limitada, tá? Sempre fui e vou continuar sendo. Bom, o fato é, esse assunto obviamente gerou muita discussão, né? E saiu uma outra notícia no jornal Valor Econômico falando que os contribuintes têm ganho essa discussão na maioria das decisões dos tribunais de justiça. São Paulo, Paraná e Santa Catarina. 9 decisões foram encontradas, de acordo com o jornal Valor Econômico, e somente 2 foram desfavoráveis aos contribuintes. A questão aqui é que tem um outro problema de ordem formal. O contribuinte entrou alegando que não havia lei complementar autorizando a incidência do ITCMD na distribuição desproporcional de lucro. Data máxima vênia não precisa de lei complementar para isso, tanto que a decisão do Estado de São Paulo foi acertada. Se a operação é fato gerador do imposto, o fato gerador do ITD é a transmissão gratuita de quaisquer bens, inter vivos ou causa-mortes. Ponto. Se eu estou transmitindo gratuitamente o meu direito de receber aquela cota societária, o que aquela cota societária me provê, eu estou abrindo mão do lucro, eu estou praticando uma liberalidade que já está abarcada pela incidência do ITCMD, nos termos do CTN, nos termos da própria Constituição, que prevê a incidência do ITCMD sobre liberalidade como hipótese de incidência. Então, eu não vejo esse argumento de forma a impedir a incidência do ITCMD. Por quê? Porque efetivamente a doação é tributada. E acabou, é doação. É doação.
tá? E além disso, óbvio, né, é importante lembrar que o artigo 24, parágrafo 3º da Constituição e o 34, parágrafo 3º da Constituição, do ADCT, desculpa, 24, parágrafo 3º da Constituição e 34, parágrafo 3º do ADCT, dizem com todas as letras que na ausência da lei complementar federal, o Estado pode legislar sobre o assunto. Ah, Gabriel, mas e o tema 825 que o STF afastou a incidência do ITD caso o doador esteja no exterior ou caso o inventário seja processado no exterior? O STF só adotou essa posição no tema 825 porque o tema 825 gera risco de guerra de competência, de guerra fiscal. O problema de competência para entender onde vai ser devido o ITD, só isso. No caso concreto onde a gente tem distribuição desproporcional de lucro, não tem conflito de competência a justificar a aplicação da reserva de lei complementar. Então o tema 825 não se aplica aqui. O Estado está muito bem amparado, podendo cobrar na sua lei a incidência do ITD na distribuição desproporcional de lucro. Entendeu? Você tem uma medida sem fundamento contratual. No caso de São Paulo, tem até lei própria. A Lei 10.705 de 2000, que é a Lei do ITD de São Paulo, prevê essa incidência. E, além disso, claro, o artigo 116, parágrafo único do CTN, autoriza que o fisco desconsidere a operação praticada com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador. Ponto, acabou. Então tem que incidir o ITCMD. Eu sou a favor. Sempre fui. Quem foi meu aluno aqui na história sabe disso. Eu sei que tem muitos ex-alunos que assistem o Tributologia, que ouvem o Tributologia. Né? Ah, Gabriel, não é doação, é lucro decorrente da atividade. Gente, olha só, vamos pensar de forma bem pragmática, tá? Renúncia à herança. Se eu renuncio em favor de alguém, eu estou praticando uma renúncia translativa. Vai incidir o ITCMD na transmissão causa-mortes para o herdeiro e do herdeiro para quem recebeu a renúncia. Se eu faço uma renúncia abdicativa, eu não quero, não sai do monte. Aí não tem ITD. Nesse caso aqui, se eu estou fazendo uma distribuição desproporcional e eu estou orientando a minha distribuição desproporcional para quem vai, é óbvio que tem ITD. É óbvio. Ah, não, eu não vou receber lucro, deixo o lucro na empresa. Aí a empresa pode distribuir para os outros. Aí eu vou até discutir se incide ou não. Agora, eu estou direcionando, como no caso concreto de São Paulo, o lucro para os filhos. Obviamente, é uma liberalidade. Um direito que eu tenho que eu abro mão em favor de alguém é uma liberalidade que tem que ser tributada pelo ITCMD. Tá? É óbvio, gente, como eu disse, jurisprudência vai ter para todos os lados. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por exemplo, tem decisão favorável. Tem um caso lá em Santa Catarina em que 4 sócios de uma empresa metalúrgica familiar receberam lucros desproporcionais, né? E efetivamente afastou-se a incidência. Anota o número do processo aí se você quiser. Processo 500 5960 13 2022 824 0008, tá? Vou até falar de novo, eu sei que você pode dar pausa, mas vamos falar de novo. 500 5960 13 2022 824 0008, tá? A decisão, o relator entendeu que é uma liberalidade negocial os sócios distribuírem o lucro como entenderem pertinentes, desde que sigam as previsões do contrato, porque o valor não chega a integrar o patrimônio do sócio majoritário para após ser transferido ao patrimônio dos demais. É óbvio que integra, é óbvio. Eu tenho direito a não ser que no contrato social se prevê o seguinte: todo lucro é da empresa, que vai distribuir de acordo com deliberação após a consolidação dos valores. Aí eu acho que tem defesa. Prevê no contrato social que o lucro não será distribuído de acordo com as cotas, todo lucro será integralmente da pessoa jurídica. Eu nem sei se pode direito civil, tá? Eu tô dando uma ideia aqui que eu nem sei se é possível. Tem que estudar o assunto, a ideia veio agora. Joga lá no contrato social que o lucro é todo da empresa, que vai ser distribuído após a apuração, de acordo com deliberação dos sócios em reunião específica para tal. Aí eu acho que tem até esse argumento. Caso contrário, o lucro é direito do sócio de acordo com a sua cota. Não tem para onde ir, gente. Não tem para onde ir. Entendeu?
Então, assim, eu acho que o TJ de São Paulo está indo claramente no sentido de tributar, né? Eu acho que a decisão de São Paulo não está errada, pelo contrário, a decisão está bem feita, bem consolidada. Eu só acho que tem que tomar cuidado quando você estiver fazendo uma distribuição desproporcional. Porque se você fundamentar dizendo que o indivíduo trabalhou para a sociedade, que ele foi administrador, além da incidência do TCMD, você vai ter uma discussão de imposto de renda, né? Porque o Estado vai falar assim, olha, você doou, querido, né? Vai desconsiderar que trabalhou. Agora, se você conseguir afastar o ITCMD porque o indivíduo trabalhou, a Receita Federal vem e cobra imposto de renda, porque os dois não podem cobrar ao mesmo tempo, né? Óbvio, é uma bitributação muito clara. Enfim, senhoras e senhores, eu particularmente tenho uma posição muito clara, sempre tive e continuo defendendo que o distribuição proporcional de lucro em limitada tem que ser tributada pelo ITCMD. Se você não concorda, eu respeito. A beleza do direito é exatamente essa. Mas se você não concorda, deixa o seu comentário aqui no vídeo para que a gente possa consolidar o conhecimento. Afinal, é só no debate, né, que a gente chega a uma conclusão. O fato é, muita água vai passar debaixo desse rio, tá? Muita água vai passar debaixo desse rio. Debaixo dessa ponte, perdão. Muita água vai passar nesse rio debaixo dessa ponte até chegar no STJ, consolidar esse troço, até aprovar o PLP 108. Enfim, muita confusão vai acontecer, mas você que trabalha com planejamento sucessório, para de enganar o teu cliente e fala a verdade para ele. Ó, tu vai correr o risco aqui de ser tributado se você tiver 98% teu filho 1. Teus filhos, um cada um. Entendeu? Explica que se você quiser pelo menos minimizar o problema, tem instrumentos, mas o risco, ele existe. Principalmente com essas decisões que estão sendo muito bem fundamentadas pelo TJ de São Paulo. As duas contrárias ao contribuinte são no TJ de São Paulo. Então, fica atento aí você que trabalha com planejamento sucessório, porque o assunto merece sua atenção. Bom, espero que você tenha gostado da tributologia de hoje. Passei do meu tempo, normalmente a tributologia ele tem um tempo ali de 10, 15 minutos. É porque o assunto é realmente muito discutível e eu tenho certeza que o meu objetivo aqui é contribuir para o debate. Comentem, curtam ou não curtam, mas compartilhem para que esse debate seja consolidado. E aceito opiniões contrárias sempre. Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês essa semana. Um beijo enorme e até semana que vem com mais tributologia. Tchau, tchau.